A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Desde já eu quero estar pedindo a você que você possa já estar deixando aí o like no vídeo. E desde já eu quero estar pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre uma nova notificação, sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. E desde já eu agradeço a todos pelo apoio e pelo carinho, em nome de Jesus. Neste momento eu vou estar aqui meditando na palavra de Deus. Hoje eu vou estar aqui trazendo um tema muito interessante. O tema é falando a palavra de Deus que diz lá em Mateus, aqui em Mateus capítulo 23, e o versículo 1 a seguir, onde Jesus fala contra a hipocrisia dos fariseus. Jesus realmente profere palavras contra os fariseus. E essa palavra, ela serve para nós nos dias de hoje. Esta palavra. Nós sabemos que os fariseus era considerado naquela época como as pessoas mais justas. Para quem não sabia, às vezes tem pessoas que chamam, você é um fariseu, você é isso, você é aquilo, desmerecendo a pessoa. Mas naquela época, se você fosse chamado de fariseu, meu Deus do céu, você estava sendo elogiado. Os fariseus era um grupo de pessoas, ou uma classe de pessoas que praticava essa religião chamada o farisaísmo. O farisaísmo era considerado na época a religião, praticamente é como se fosse a única religião verdadeira, a religião mais justa daquela época. Mas só que ao mesmo tempo que eles diziam que eles eram a religião mais justa, que eles eram o povo mais justo daquela época, eles praticavam barbaridade, né? É claro, né? A grande maioria deles. É bem provável que não era todos, né? Mas a grande maioria praticava barbaridades, coisas perversas. Então Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chega para dar uma lição de moral nesse povo, os fariseus. E aí o que você fala, mas, diácono Edmar, peraí, mas o que é que você quer trazer de importante através dessa mensagem para os nossos dias de hoje? Qual é a mensagem que você quer trazer para os nossos dias de hoje? Durante a leitura desse texto, eu vou estar falando qual é a mensagem que Deus transmite para nós. Jesus Cristo, ele falou naquela época, e hoje ele fala conosco da mesma forma. Vamos ver aqui Mateus capítulo 23. Diz assim a palavra: Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os
escriba e fariseus. Observai-o, pois, e praticai tudo o que vos dissere, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não pratica. Olha, tá vendo aqui, meu irmão? Aqui, nesses versículos aqui, do 1 até o 3, nós vemos que aqueles homens, eles estavam assentados na onde? Na cadeira de Moisés. Por quê? A lei naquela época foi dada por intermédio de Moisés. Deus entregou a lei para o povo através de Moisés. E o que acontece? Essa mesma lei que Moisés pregava, o que acontece? Os fariseus, né, e os sacerdotes, aqui que a palavra fala, né? Aqui só para... Aqui, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, é isso, escriba e fariseus. Escriba, que significa naquela época, pessoas consideradas como mestre da lei, né? Era o escriba daquela época, pessoa que tinha muito entendimento nas escrituras, que ensinava, entendeu? Escriba e fariseus. Tinha pessoas que eram escriba e fariseus. Outros eram fariseus, mas não era escriba, porque não tinha esse dom, né, de ensinar. Entendeu? Por isso que se refere escriba e fariseus. E o que acontece? Eles estavam assentados na cadeira de Moisés, quer dizer, ensinando. Ele estava na responsabilidade de ensinar. Agora, só que Jesus falou o quê? Ó, aquilo que eles falam, aquilo que eles dizem, observai, praticais. Só que não procedeis como eles procedem. Porque eles falam, mas não praticam. Então o que acontece é isso, irmãos. Você já viu aquele ditado que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? É aí, meu irmão, onde muita gente se engana com isso. Muita gente, às vezes, só porque vê uma pessoa pregando na igreja, diz: nossa, como esse irmão é um homem de Deus, nossa, como essa mulher é uma mulher de Deus. Agora, melhor do que pregar é nós viver aquilo que nós estamos pregando. Aí é que é diferente. Era o caso dos fariseus. Eles estavam totalmente na contramão do que eles mesmos estavam pregando. E diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha só, aqui no versículo 4. Eles, o que é que eles fazem? Coloca fardo pesado nos ombros das pessoas. Só que eles mesmos nem com o dedo quer carregar. Tá vendo aí? O que é que essa mensagem traz para nós nos dias de hoje? É muitas das vezes, irmão, a gente vê as hipocrisias. A gente vê as hipocrisias. Muitas das vezes, no meio cristão, por exemplo, no meio evangélico, às vezes a gente vê pastores que dizem assim: você não pode ser uma pessoa materialista, você não pode se apegar a bens materiais, porque Jesus está voltando.
Você tem que se desprender dos bens materiais. No entanto, o que acontece? Esse pastor é dono de fazenda, tem não sei quantas casas, imóveis, é pessoa que tem carro de última geração, entendeu? E o que acontece? Aí é onde a gente vê a hipocrisia. Pessoa que diz que não pode se apegar a bens materiais e está com dinheiro lá no banco, fortunas e mais fortuna lá no banco, lá na conta dele. E aí agora? Mas aí para os fiéis da igreja ele diz, não, você não pode se apegar com bem material. Você tem que ofertar na obra de Deus. E uma vez eu vi uma pessoa ter, e não só foi uma vez isso não. A pessoa teve a coragem de dizer, sabe o quê? Dizer, eu vou fazer um propósito aqui de tantos reais e Deus está me dizendo que você tem que contribuir. Você tem que contribuir com o propósito. E tem uma coisa, e não fica fazendo conta não. Não fica fazendo conta, não fica pegando calculadora fazendo conta se você pode ou não pode participar. Você tem que usar a sua fé. Então, tá vendo aí, irmão, o que é que isso faz? É isso aí. Agora imagine, outros, como já aconteceu aí, né? Diz assim, você que mora de aluguel, Deus vai te dar uma casa nova, uma casa boa. Mas para isso você tem que fazer, sabe o quê? Pegar o dinheiro de um mês de aluguel que você paga, pega aquele aluguel e aí doa esse aluguel para a igreja. O aluguel dinheiro de aluguel de um mês. Imagina aí, irmão. Então quer dizer, eles falam para as pessoas não ser materialistas, no entanto, é aqueles que cobra para pregar 7 mil reais, 10 mil reais, mas aí depois prega contra o materialismo. Então, hipócritas. Quer dizer, tá fardo pesado, muitas das vezes quer obrigar a pessoa a ser dizimista, quer obrigar a pessoa a participar de campanhas que dá dinheiro, que a pessoa é obrigada a colaborar com dinheiro, mas eles, né, não se move, não move o dedo para isso aí. E sem contar com outros. Muitas das vezes coloca fardo pesado nos membros. Na sua igreja não pode fazer isso, na minha igreja, melhor dizendo. Aqui na minha igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. No entanto, os filhos dos pastores pintam 7, desenham 8 e não recebe punição. É desse jeito. Diz, na minha igreja aqui não pode assistir televisão, os membros não podem colocar televisão dentro de casa, mas na casa dele tem televisão. Quer dizer, coloca o fardo pesado, que é difícil de carregar, mas eles mesmos não movem nem o dedo. Então essas hipocrisias aqui que Jesus está falando nos dias de hoje, para muitos que se intitulam os santos, que se intitula os mais corretos diante de Deus, e na verdade a hipocrisia é grande. E diz assim, e fazes todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazes longos filastores e alongam as franjas dos seus vestidos. Olha só. Aqui eles praticavam, boas obras para serem vistas, para que eles fossem vistos pelos homens através dessas obras. Hoje em dia não é assim? Hoje em dia você vê pessoas, chega na rede social, diz, aqui eu estou dando 100 reais aqui para uma pessoa, toma aqui os 100 reais,
Ó, estou dando uma cesta básica para fulano de tal, aqui, e filma, e mostrando aquilo ali. Quer dizer, para serem vistos. Tem pessoas que dizem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, para ser visto pelas pessoas. Irmão, nós temos que fazer as coisas para nós sermos vistos por Deus e não pelos homens. E diz assim a palavra de Deus. Ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tá vendo aí? É pessoas que gostam de se aparecer. Tem pessoas assim, irmãos. Pessoas que em tudo querem estar em primeiro lugar, né? Quer ser destacado. Eu já vi isso, né? Nas igrejas mesmo, tem muitas pessoas dessa forma. Pessoas que verdadeiramente começam ali a elogiar até mesmo o pastor, simplesmente para quê? Para ser recompensado. Irmão, eu vou dizer aqui uma real. Se for para mim ser abençoado pelo pastor, recompensado pelo pastor em alguma coisa, o pastor fazer algum benefício por mim, se ele esperar de mim um elogio, ele não vai receber nunca. É nunca mesmo. Agora, eu posso sim respeitar como é o meu dever. Um exemplo, se eu respeito o pastor, que é o meu líder, eu respeito ele, né? Ali, vamos dizer, obedeço ministerialmente falando, entendeu? Cumpre ali as ordens do ministério. Aí quer dizer que o pastor vai chegar para mim e vai me elogiar porque sou obediente? Não. Também a mesma coisa. Se o pastor está fazendo a coisa certa na igreja, não é obrigado eu ficar bajulando o pastor. Mas muitos bajulam simplesmente para quê? Para o pastor dizer, rapaz, esse cara está me elogiando. Se ele é presbítero, deixa eu colocar ele aqui como evangelista, deixa eu colocar ele aqui logo como pastor. Irmão, se for para mim crescer um dia dessa forma aí, não vou crescer nunca. Não vai passar de diácono nunca. E quando eu fui para ser diácono, de obreiro, diácono, não puxei, como é que diz, sardinha para pastor nenhum. Me ungiram porque quiseram ungir, sentido de ungir. E eu acredito que foi Deus que colocou no coração. Não para estar bajulando, né? Eu estar bajulando simplesmente para ganhar recompensa. Mas muita gente faz isso. Muita gente gosta de se aparecer. E diz assim: e as saudações, né? E as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, versículo 8, vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamareis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E nem, aí o versículo 10, e nem vos chamareis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Versículo 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Aí tá vendo aqui, irmão? Ninguém pode querer ser melhor do que ninguém, se destacar, né? Querer se destacar, querer ter posição, querer ter cargo, né? Irmãos, eu já vi pessoas na igreja brigar mó de cargo. Imagina aí.
Aonde é que Deus está nisso, rapaz? A pessoa brigar mal de cargo, disputar cargo na igreja. Ah, paciência, meu. Não tem. Não tem como. Está errado. Está agindo como os fariseus. É os fariseus do tempo de hoje. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tá vendo aqui? Tá vendo aí? Deus quer que nós sejamos humildes, irmão. Se nós tivermos de ser exaltado, nós vamos ser exaltados por quem? Por Deus. É Deus que nos exalta. Nós temos que nos humilhar. Quanto mais Deus está nos exaltando, está nos abençoando, aí o que acontece? Aí é que nós temos que reconhecer a nossa pequenez cada dia mais e mais. Mas tem pessoas que acham porque é um diácono, já acha que é melhor do que aquele que só é obreiro. Aquele que é obreiro já acha que ele é melhor do que aquele que só é membro da igreja. Não existe melhor e nem maior não, irmão. Deus é o maior, Deus é o melhor, é Deus. Né? Quando os discípulos estavam disputando entre eles para saber quem era o maior, o que foi que Jesus fez? Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: ó, essa criança ela é a maior no reino de Deus. E aquele que quiser ser maior no reino de Deus, tem que se tornar como essa criança. Porque se vocês não se tornar como essa criança, nem no reino de Deus vocês não entram. Jesus quis dizer o quê? Que não existe maior. Todos é igual. É isso que Jesus quer dizer. Aí tem gente que diz, não, para você ser maior no reino de Deus tem que ser como criança. Não. Ali Jesus fez uma ilustração. Você quer ser grande no reino de Deus? Pois é, seja como essa criança. Mas só que ali significa o quê? Que o fato da pessoa ser humilde, isso não quer dizer que ela é a maior no reino de Deus, mas significa o quê? Que ela vai ser recompensada. Deus vai abençoar ela. Então é isso que a palavra de Deus diz. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós temos que considerar um ao outro superior a nós mesmos. Por exemplo, eu tenho que considerar uma pessoa superior a mim. Né? Eu não posso olhar para ela e ver ela como inferior a mim. Não, eu tenho que me considerar inferior a ela, ela superior a mim. É isso que a palavra de Deus diz. Mas ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Tá vendo aí? É isso aí, irmãos. Eu vou ficar por aqui. Depois eu prossigo com mais esse estudo, porque vai ficar muito prolongado. Né? Na outra oportunidade, né? Deus vai me conceder para me falar sobre esses versículos da palavra, esse estudo. Porque é muito grande, né? Realmente Jesus deu uma lição de moral mesmo nos fariseus, mas desceu o cajado mesmo nos escribas e fariseus. Então aqui o que é que eles faziam? Eles não entravam pela porta que conduz à salvação, que conduz ao céu, e nem deixava os outros entrar. Por que que eles faziam isso? Porque eles eram pessoas hipócritas. Né? Jesus pregava, eles não aceitavam a pregação do Senhor Jesus. Eles criticavam, ficavam perseguindo o Senhor Jesus. Né? Então, eles não estavam entrando
no caminho verdadeiro, na porta da salvação, da vida eterna, e nem também queria deixar os outros entrar. Era isso que estava acontecendo. E nós sabemos que hoje em dia tem pessoas dessa forma. Tem pessoas que não entram no caminho certo, na porta certa, e também não deixam os outros entrar. Por quê? Começa a pregar heresia, pregar muita mentira. Ele não prega a porta estreita que Jesus ensinou. Ele não prega a renúncia. Ele não prega o arrependimento de pecados. E aí o que acontece? Nem ele é um falso profeta, é um mentiroso. E também ele não está entrando e também não deixa os outros entrar. É isso que o Senhor Jesus Cristo fala aqui nesses versículos. Pois é, meus amados irmãos, se você gostou desse vídeo, deixe aí o joinha mais uma vez e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam também alcançadas pela palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.